Fala pessoal, depois de um longo tempo, estamos retornando com a temporada 2021 do Forrest Buzian contando histórias. Dessa vez falando desse carro que é um clássico para muita gente, né? É um carro da minha adolescência, que é o Chevrolet Monza. Estamos vendo um Monza SL duas portas, fabricado em 1990. Vamos dizer assim que esse aqui é o último que ainda traz alguns resquícios praticamente idênticos ao carro quando ele foi lançado em 82, né? Eu lembro que naquele ano de 82 eu morava na Zona Leste, ali no bairro do Vila Alpina, e era bem perto de São Caetano, né? Naquela época a gente andava muito de motoca, eu tinha uma mobilete da Monarch, chamava MS-50, e, e eu me recordo bastante de passear em São Caetano, passar na Avenida Goiás e ver aquele mar de Opalas, e daqui a pouco me aparece um carro estranho, com tampa traseira grande e tal, e era o Monza, né? Nossa, na época ele foi lançado assim, era um carro muito diferente daquilo que a gente estava acostumado a ver. Foi o primeiro carro da GM com tração dianteira, né? A GM anunciou como um carro mundial, embora muita gente discorde e diga que quem é o primeiro carro mundial da GM seria o Chevette, né? Também era um projeto Opel, mas esse era um projeto cuja a mecânica, né, também acabou sendo usada em vários lugares do mundo, né? Esse motor família um, família 2, enfim. Esse carro, para mim, ele é muito emblemático porque ele marcou bastante a minha adolescência, a minha fase em que eu estava começando a dirigir, né? Já dirigia antes, já sabia guiar, mas assim, que eu comecei a andar mesmo, como também marca bastante o início da minha trajetória profissional como negociador de carros, como comerciante. O meu pai sempre gostou muito do Monza. O primeiro Monza que nós tivemos em casa foi em 1984 para 85, não me recordo bem, mas o carro eu lembro. O carro era um Monza SLE, azul Riviera com interno cinza, um hatch, fabricado em 83 e que tinha mecânica 1.8 a gasolina com câmbio de 4 marchas. Lembro até da placa amarela dele, era OL 4444. Era um carro muito bacana, bem diferenciado, né? Eu lembro que na época era um carro assim, ele não tinha, ele tinha vidros verdes, térmico, limpador traseiro, né? A cor era muito bonita. O meu pai acabou ficando com ele acho que por umas 2, 3 semanas e já era um carro bem procurado na época para comércio, né? E nós acabamos vendendo ele assim na feira do AMB muito rápido. Eu lembro que o meu pai vendeu ele. Aí passou mais algumas semanas, umas 2 semanas no máximo, ele apareceu em casa, já com um Monza SLE 84, sedã, 4 portas, vermelho Bonanza. Aquele era, vamos dizer assim, o suprassumo, né? Da classe média, todo mundo queria ter um Monza vermelho, 4 portas na garagem. Foi o carro que realmente trouxe para o brasileiro a vontade de ter carro de 4 portas, né? Para quem é mais novo não vai entender muito isso, porque nossa ditadura dos carros brasileiros preferência sempre foi pelo 2 portas, né? Ao contrário de outros mercados, nós sempre gostamos de carro de 2 portas. E aí, quando apareceu o Monza de 4 portas, que ele tinha aquele aspecto bem europeu, né? O pessoal até dizia que parecia um mini Mercedes, até porque na mesma época existiu a Mercedes 190, né? As W201, 202, não me recordo agora. Tá, vamos lá, voltando ao assunto. É, foi muito legal, assim, esses carros eram espetaculares, né? Eram sensacionais. O terceiro Monza que o meu pai teve, eu também me lembro. Ele era um SLE 84, 1.8 a álcool,
E era também azul Riviera metálico com interno cinza. E ele era de duas portas. Então foi legal que nós tivemos três Monzas na sequência, em questão de poucos meses, né? Vamos dizer assim. As três carrocerias pela primeira vez, né? Então, no mesmo ano de 85, eu pude ter na nossa garagem, pude experimentar o hatch, pude experimentar o quatro portas e pude experimentar o de duas portas, que é essa carroceria que vocês estão vendo aqui, né? E nossa, naqueles tempos era um carro sensacional, né? Nenhum deles tinha assistência de direção hidráulica ou ar-condicionado, todos eram, com exceção acho que do 84 quatro portas, ele lembra que ele tinha vidros elétricos dianteiros, né? Que era opcional. Mas o Monza sempre foi um carro muito querido, assim, nós sempre nós vendemos muito bem esses carros, principalmente quando entrou o Fase 2, né? O Fase 2 já era com esses encostos de cabeça, já era esse desenho desses encostos de cabeça, o outro era estilo picolé, que eles falavam, né? Já vinha com um opcional de trava elétrica, vidro elétrico, vinha aquele encosto de cabeça no banco traseiro que o SL não tem, vinha aquele descansa-braço no meio dos bancos que o SL não tem, e a forração das portas era diferenciada, né? Então ele tinha algumas coisas. O painel de instrumentos era mais bacana. Esse aqui, o painel de instrumentos ainda é o mesmo painel do Monza 82, né? Até 85, fase 1, que tem o velocímetro no centro e relógio de combustível do lado esquerdo e temperatura do lado direito. Esses carros têm uma particularidade, assim, o cheiro deles é praticamente o mesmo, a pegada deles de andar, de dirigir é muito interessante, principalmente esses que são mais simples, né? Lembram muito, motor 1.8. Engraçado, nós tivemos poucos Monzas com motor 1.6. Eu tive alguns, né? Principalmente da primeira fase, mas eram poucos os carros que vinham com mecânica 1.6. A maioria dos carros que nós tivemos era com motor 1.8. Depois veio o motor 2.0, né? A partir de 87. Lembro muito de um Monza verde Safari que meu pai teve. Isso foi acho que logo no comecinho de 88. Novo, impecável. Esse era completo, com ar-condicionado e direção hidráulica. E interessante que ele era duas portas, e o carro era, nossa, fantástico, né? Um motor 2.0, um carro mais torcudo e tal. Era muito bom de rodar. Lembro da linha 88, quando ela chegou, com as mais modificações, né? Temporizador nos vidros, temporizador da luz interna, temporizador no farol. Ele tinha os acabamentos mais diferenciados, grade diferente, que foi aquele carro, lembro dos Monzas Classic, né? Os Monza SR, nós tivemos alguns. Meu pai não gostava muito de comprar Monza hatch, porque ele dizia que era meio ruim de venda. Realmente, das carrocerias preferidas, a preferida mesmo do pessoal nos anos 90, ali 80 e 90, era de duas portas. De quatro portas também vendia bem, né? Mas assim, se você tivesse um Monza duas portas na loja e um quatro portas, geralmente o de duas portas vendia antes. Então, eu acho que isso foi indo assim. Eu lembro quando saíram os primeiros Monzas, que o pessoal apelidou de Tubarão, né, em 91. Esses eram mais caros. Lembro de um Classic quatro portas que meu pai teve. Lembro dos Monza 500F que a gente comprou da frota da fábrica, enfim. Era realmente um tempo muito legal, né? Os Monzas bicudos venderam menos, porque já tinha mais concorrência com outros modelos, né? Até ele sair de linha em 96. Eu acho que o último Monza que nós tivemos de uso em casa foi um High-Tech de 94, que era aquele que vinha com painel digital, ele vinha com ABS, ele vinha com roda 013, né? As rodas igual do Monza Barcelona, e freio a disco nas quatro rodas. Ele era azul, um azul metálico, linda a cor. Foi um dos últimos Monza que a gente teve assim de uso mesmo, né, em casa. Mas Monza sempre foi um carro que despertou paixões assim. Era um carro muito bom de viajar, um carro confortável, né? E é isso. Vamos voltar e relembrar mais algumas coisas, tá bom, pessoal? Por enquanto é isso aí. Grande abraço. Até o próximo Forrest Gump contando histórias.